Evaristo de Miranda é escritor e pesquisador da Embrapa. 3h20 na ponta da linha aqui conosco, né? Nesse gancho do Dia de Finados, conosco a psicóloga e terapeuta, a Rosalina Moura. Muito boa tarde, Rosalina. Seja mais uma vez muito bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, viu? Boa tarde, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Rosalina, ouvimos esse texto, né, do Evaristo de Miranda sobre finados, né, sobre o luto, sobre a perda, e neste finados, né, chega para nós aqui com marcas, né, e com estatísticas muito tristes mesmo, né? Brasil já ultrapassando as 600 mil mortes para a pandemia, para a Covid-19, não é? Como lidar, Rosalina, com esse luto coletivo que a gente já está há mais de ano, né, noticiando todos os dias, perdendo entes queridos, pessoas queridas, amigos, vizinhos, não é? Como lidar, a partir de agora, o que fica, né? E para os que ficam, como lidar com esse luto, hein, Rosalina? De fato, Danilo, a gente tem aí visto, você falou mais de 600 mil aqui no Brasil, no mundo são mais de 3 milhões de mortes, né? E mortes que aconteceram em função de uma pandemia, num contexto muito atípico e que impossibilita também que a gente passe pelos rituais que são comuns quando existem perdas, né? Então, como lidar com morte é uma questão muito subjetiva. A gente sabe que a vivência do luto, ela é importante, fundamental para que a gente possa seguir adiante, porque a nossa vida, ela segue adiante, mas é importantíssimo que cada pessoa possa vivenciar o luto, que a gente possa experienciar a dor da perda, porque dói demais, né? Ainda mais quando a gente perde alguém num contexto em que talvez, enfim, totalmente atípico, né? De uma forma totalmente atípica, que talvez, pensando até aqui no Brasil, né? Muitos pensam que poderia ter sido evitado, dependendo de algumas medidas, mas a gente sabe que no contexto de pandemia existe essa propagação da doença e que realmente levou a muitas perdas. E existem famílias ou pessoas que perderam muitas pessoas da própria família, assim como também eu acredito que cada um de nós, cada uma das pessoas que nos ouve, perdeu alguém ou conhece alguém que se foi pela pandemia. Então, o seguir adiante realmente é algo que a gente precisa experienciar, mas isso só pode acontecer a partir da vivência da perda e da elaboração desse luto, que é um luto pelas pessoas que se foram e que também somado a um luto de outras perdas que tivemos e temos ainda em função da pandemia. Rosalina, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Você falou a sensação de que algumas dessas perdas poderiam ter sido evitadas, né? E acho que isso tem uma relevância bem grande, me parece, né? É muito diferente uma pessoa, por exemplo, que perde alguém querido pela idade, por uma doença que vai se prolongando e que em algum momento você sabe que o desfecho será mesmo a perda da pessoa. É muito diferente isso do que a perda repentina de uma pessoa jovem que estava no vigor da idade e que é levada, por exemplo, por uma doença tão rápida e tão sorrateira como a Covid-19, Rosalina. Olha, como eu disse, não tem um padrão, né? A vivência do luto é uma vivência muito subjetiva e individual. Mas o fato, as perdas que aconteceram na pandemia, elas têm essa particularidade, ou têm inúmeras particularidades, né? Uma delas é isso, a sensação de que poderia ter sido evitado, às vezes se tivesse um socorro mais rápido, uma estrutura melhor, né, de atendimento e outras questões que podem gerar uma revolta. Mas acho que o mais importante e o diferencial, talvez o principal diferencial na questão do luto pelas pessoas que foram por Covid, porque nós tivemos mortes não só por Covid, né? As pessoas continuaram morrendo por outras causas. Mas as pessoas que se foram por Covid, elas tiveram que ficar isoladas e os familiares também afastados e impossibilitados de acompanhar essa pessoa ao longo do processo de internação e também muitas vezes uma morte extremamente solitária.
Então, além desse afastamento, dessa impossibilidade, também existiu a impossibilidade da vivência dos rituais de luto, desculpe, dos rituais de perda, né, os rituais de morte. Muitas pessoas não puderam nem sequer ver os seus entes queridos, ou as pessoas não puderam se reunir para homenagear aquela pessoa que se foi, ou estar juntas, né? Eu, por exemplo, eu perdi meu pai na pandemia, não foi por Covid, aliás, hoje faz 10 meses, mas nós tivemos ainda a possibilidade de fazer um velório muito rápido, mas um velório com pouquíssimas pessoas. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade. E quando a gente não consegue se despedir pelos rituais tradicionais, é muito importante que esse luto e essa despedida aconteça de forma simbólica, às vezes com rituais que as pessoas e as famílias podem fazer em casa, juntos, né? Porque isso pode fazer toda a diferença no processo de luto. Então, a diferença que na forma de reagir, até de vivenciar o luto, ela pode sim ser significativa, dependendo de como essa pessoa passou pelo processo e de todas as limitações e imposições colocadas pela própria pandemia, né? O afastamento para a proteção da própria pessoa, né? Esse isolamento que todo mundo ficou e que deixa os entes queridos e as pessoas amadas distantes. E também impossibilitou realmente essa vivência daquilo que seria o normal e que está nos nossos rituais e que fazem parte, que é importante. Então, a minha sugestão até para quem vivenciou isso e sente que talvez precise ainda lidar com essa perda, é criar formas de homenagear a pessoa que se foi. A gente fala, né, Danilo e Agostinho, que a pessoa que vai, ela deixa muitas marcas. Então, ao invés da gente se esquecer de quem foi, é muito importante que a gente possa também se conectar com a importância que aquela pessoa teve na nossa vida, né? Qual é o legado que ela deixa? O que ela esperaria de nós se ela estivesse aqui? O que ela nos diria? Né? O que ela leva de nós e da relação, de todo o contato e vivência que se teve ao longo desse relacionamento? E então é trazer para perto quem se foi, porque realmente, como até nessa homenagem que vocês fizeram nesse poema, até quem se foi tem que estar presente e está presente, os nossos antepassados, mesmo quem nós não conhecemos. E quem conhecemos, com certeza, consegue e continua vivendo dentro de cada um de nós. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece, com a Rosalina Moura, psicóloga, terapeuta, falando sobre, não é, o luto coletivo, não é, e as marcas deixadas aí pela pandemia. Muitos ouvintes aqui conversando, debatendo, discutindo, não é, no nosso chat, também no WhatsApp, né, Rosalina? A Mariana Sena mandou uma mensagem para cá falando, não é, da forma como a gente encara a morte, não é, como algo pesado, né? Aproveitar até um gancho da sua resposta ao Agostinho, né? Tem várias culturas, não é? Várias religiões também, sociedades, não é? Que tratam a morte de uma forma diferente mesmo, não é? E acho que a psicologia também ajuda a gente a procurar lidar com a morte de uma forma menos dolorosa, né? A Ana Paula estava falando aqui na passagem, né? Que depois da tempestade, né, Agostinho? Vem a calmaria, né? A ideia de que o processo pode ser doloroso, difícil, mas ele vai passar, ele vai terminar em algum momento. O duro é ter essa lucidez, essa clareza, essa tranquilidade de espírito, ainda mais numa situação limite como essa da morte, né, Danilo? Mas para além das crenças, da religião e da fé de cada um, né, Rosalina, de que forma, né, cada um de nós a gente pode encarar realmente a morte de uma outra forma que você colocou aqui para o Agostinho? Uhum. A fé e as crenças, elas fazem muita diferença, de fato, na maneira como a gente encara a morte, né? Se eu acredito que existe vida além desta vida, né, ou que a vida continua, ou que de alguma forma a pessoa deixa marcas significativas e que isso agrega a todos nós, eu vou vivenciar a morte de uma forma, né, diferente. E, inclusive, as crianças é uma preocupação, né? Como que a gente passa para as crianças e transmite para as crianças que não vivenciaram esses rituais a questão da morte. Agora, do ponto de vista da psicologia,
o que a gente recomenda é justamente isso que eu coloquei. Quando a gente pensa no processo de luto, o luto é individual. Existem alguns estudos, né, e autores, como a Kubler-Ross, que fala dos estágios de perda, então que existiriam estágios que não são estanques, eles podem se misturar e muitas vezes se transpor, né, serem vivenciados de uma forma misturada ali. Às vezes até a pessoa acha que ela vivenciou aquele luto, mas ele não foi vivenciado, porque foi difícil talvez entrar em contato com a dor ou vivenciar a realidade daquela perda. Então, esses estágios de perda, eles vão desde um choque até, né, passando ali pelo desejo de retorno daquela pessoa amada ou querida, culpa. Muitas vezes as pessoas se culpam por não ter feito algo que ela acha que deveria, ou para evitar a perda daquela pessoa, ou para dar conforto, ou para até transmitir para essa pessoa amada o quanto que ela era importante. Então, muitas vezes passa pela culpa, passa pela revolta, pelo desespero, até chegar num estágio de reorganização, né? Que seria a possibilidade de aceitar que a morte realmente é uma realidade, que não é possível mudar. Então, é uma realidade, a pessoa se foi, e como é que eu reorganizo a minha vida nessa ausência, trazendo também a presença, como eu falei, na memória, naquilo que a pessoa tem e teve de significativo e que me ajudou a me construir até como pessoa. E lógico que isso vai depender de qual era o vínculo, qual era a relação que eu tinha com a pessoa que se foi. Então, perder um marido, uma esposa, um filho, né, pais, pessoas muito próximas, ou que o convívio também era um convívio mais próximo, é muito mais difícil em geral, né? Eu estou generalizando aqui, mas é muito mais difícil, porque às vezes a vida estava ali organizada de uma forma que incluía aquela pessoa na própria rotina, com um papel muito importante e significativo. Então, essa reorganização ela vai acontecendo. E a gente pode também trazer toda a nossa força resiliente. E nesse momento de dor, uma das coisas que auxilia muito é que a gente não se isole, que a gente possa respeitar a nossa necessidade de ficar sozinhos, porque isso também é importante. Muitas vezes a gente precisa ficar só para poder sentir e experienciar aquilo que está sendo vivenciado, mas que a gente também busque apoio e que principalmente as pessoas que conheciam quem se foi possam estar juntas, criando alguns rituais de despedida, conversando a respeito. Tem pessoas que têm a necessidade de falar, outros têm a necessidade de ficar quietos, então que isso também possa ser respeitado para que esse processo aconteça da melhor forma possível, né? Então, assim, o luto, a gente poderia dizer, né, que o sofrimento ele é o preço do amor. E quanto mais a gente amou e se envolveu e tinha conexão significativa com a pessoa que se foi, mais a gente vai sofrer, né? Mas esse sofrimento ele passa até ficar com a saudade. E a saudade ela pode ser muito boa. Essa é uma forma linda de pensar, viu? Forma linda É. mesmo de pensar. Agora, a gente teria que ter muito mais tempo para falar com você sobre isso, né? Muito mais tempo mesmo. Mas como o relógio está correndo aqui, eu queria te perguntar só mais uma coisa, e a gente vai marcar uma outra entrevista com ela, né, Danilo? Sim, com certeza. Ainda levando em conta essa fase difícil, porque todos nós estamos passando, mesmo que não tenha acontecido a perda física, a morte da pessoa, a gente sabe que muita gente ficou isolada nesse tempo todo e já não sabe mais como é que é conviver com as outras pessoas, né? Você falou que a convivência, compartilhar esse luto, isso é essencial, né? Faz parte do processo também. Esse novo normal, né? Que implica em você tocar a vida sem ter aquela pessoa que você esperava contar com ela, ou mesmo que você não tenha perdido uma pessoa, como é que você retoma? Porque é difícil, né? É uma outra história, você é uma outra pessoa também, mesmo que não tenha ocorrido a morte física, né, Rosalina? Sim, sim, com certeza. A questão da volta, nós vivemos várias perdas, estamos ainda vivenciando, né? Perdas concretas e perdas subjetivas. E o que eu tenho percebido agora de muitos clientes, né, muitas pessoas que eu acompanho, e até amigos, familiares, é essa
perda agora daquilo que se acomodou na vida, do trabalho à distância, do ficar mais isolado. Então, as pessoas têm que realmente fazer uma retomada, que tem que ser aos poucos, e é uma retomada que vai implicar em outras perdas, se a gente pensar, né? Então, como é que eu me organizo para essa volta dentro das limitações? E como você disse, nós não somos mais a mesma pessoa. Aliás, eu acho que quem não foi transformado pela pandemia não viveu a pandemia, porque a gente pode sempre enxergar naquilo que nos acontece, por pior que seja, e pior que seja o sofrimento, algo de positivo e algo de bom, né? Então, eu acho que esse é um trabalho importantíssimo que nos traz resiliência, que nos ajuda a lidar com o sofrimento e superar as dificuldades que vão surgindo na nossa vida. Então, eu poder olhar diferente para aquilo que eu vivenciei e também olhar diferente e até pensar nos ganhos dessa retomada pode ajudar para que eu me encoraje. Mas realmente é um momento de, novamente, grandes mudanças. Eu sinto isso, imagino que vocês também. Eu ainda atendo exclusivamente online e fico ali, será que volta, não volta? As pessoas querem voltar, não querem. A gente se acomodou num momento, em uma situação mais isolada, mas o relacionamento humano e o contato presencial, olho no olho, ele é insubstituível. Insubstituível. A gente poder abraçar, poder estar com os outros, nada substitui, por mais que a gente possa se acostumar. Então, a gente se acostuma com muitas coisas na vida. E nem sempre aquilo que a gente se acostuma é o melhor para nós e é o que vai fazer bem. E a gente tem que pensar realmente, usar um pouquinho o racional para poder equilibrar com o nosso emocional, transpor os nossos medos e receios para poder seguir com a vida de uma forma que a gente não sabe ainda muito bem como que ela vai estar, mas sem dúvida bem diferente do que estávamos há mais de 1 ano e meio atrás, quase 2 anos já, né? Não, é verdade, sem dúvida. Eu estava conversando há pouco com o Agostinho, que nem sei se dá para a gente comemorar mesmo, não é? Celebrar o fim da pandemia, não é? Com todas essas mortes, não é? No Brasil e no mundo já são 5 milhões, não é? Ontem batemos, né, Agostinho? 5 milhões de mortes no mundo. Mas, não é, Rosalina, o que acho que fica mesmo de mensagem é isso, não é? Sairmos dessa pandemia transformados, né? Que você colocou aqui para os nossos ouvintes, é muito importante mesmo, né? A pessoa que não se transformou, que a pandemia não mexeu com a pessoa, não é? E não causou ali uma reflexão, não é? E não impactou a vida dessa pessoa, não sei, precisa nascer de novo, né, Rosalina? Porque a pandemia deixou tantas lições, não é? E que cada um precisa fazer essa autoanálise, não é, Agostinho? Com as suas crenças, com a sua religião, com a sua fé, no que acredita, porque precisamos sair dessa transformados e tocados mesmo, né, Rosalina? E tem um paradoxo muito interessante, assim, que eu vejo na pandemia, que é, a despeito do isolamento que vivemos, né, o quanto que nós estamos todos conectados, porque justamente o isolamento ele só foi necessário porque nós estamos conectados, e não é conectados aqui no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, é o mundo inteiro. Então, existe uma humanidade compartilhada, nenhum dinheiro foi capaz de salvar vidas. E para que eu possa cuidar de mim, eu tive que cuidar também, né, e me preocupar, e nós temos hoje que nos preocuparmos com os outros e conosco. Não tem espaço mais para o individualismo e para o egoísmo. A gente tem que mudar realmente a nossa mente e olhar que se um não está bem, a coletividade não vai estar bem também. Então, como que eu posso transformar o meu olhar tendo essa visão mais sistêmica e conectada do mundo e das pessoas? Né? Então a gente tem que cuidar de si e do outro a vida inteira. E essa conexão ela é fundamental. É isso. Rosalina Moura é psicóloga e terapeuta. Rosalina, foi muito legal falar com você, viu? Fiquei com vontade de falar mais, de conversar mais sobre isso. É um assunto que é triste, que assusta todos nós, essa volta, mas é um assunto apaixonante mesmo. Rosalina, um beijo, obrigado, até a próxima, viu? Muito obrigada. Disposição aí de vocês e que cada um possa encontrar conforto no dia de hoje da melhor maneira, né? E eu falo que aí só para a gente encerrar, que às vezes a gente não tem ninguém para abraçar, mas o autoabraço, a gente poder se abraçar, traz liberação de hormônios e uma sensação de bem-estar que já ajuda, né? Mesmo? Então, para quem
aí mais solitário. A gente tem liberação. O cérebro, ele não distingue muito. Se vocês experimentam fazer aí, Deixa eu ver. né, gostinho aí. Se abraçar e fecha os olhos, traz uma sensação de conforto. Olha. A gente tem liberação de hormônios também, aí que trazem esse bem-estar. Então, a gente pode se autoabraçar quando não tiver ninguém para abraçar. É sempre melhor com o outro, mas a gente pode também ter essa possibilidade aí no solitário. Eu abraço meu gato, Saramago, e eu sinto isso. Juro por Deus. Eu abraço ele. Eu sinto que faz bem. Eu não sei se faz mal pra ele, aí já não posso garantir, mas pra mim faz um bem danado. Mas eu vou te contar aí, pra encerrar, que vai ficar aqui até amanhã. Tem estudos que mostram que quando você olha no olho do seu animal, né, do seu gato, por exemplo, você olha no olho, você tem liberação de ocitocina, que é o hormônio do abraço, o hormônio do amor, que traz também o bem-estar, e o gato também. Então, que coisa linda, quem tiver pet, olha que lindo, né? A gente pode. E eles sabem tudo. Você olha no olhinho dele, eles estão sacando o que está acontecendo. Eles sabem muito. Eles são extremamente sensíveis. São né? Sim. Extremamente sensíveis. Rosalina, foi um prazer falar com você, viu? Volte mais vezes, tá? Muito obrigada. Valeu. Até a próxima, Rosalina. Beijo. Até. Até, tchau. Tchau. Legal, né? Rede Bandeirantes de Rádio.